Mais uma vez então, bom dia a todos. Chegou fevereiro já, né? Já passou janeiro, já estamos em fevereiro. Daremos então início à nossa segunda palestra do ano. Hoje a nossa palestrante é a senhora Sadai Kassahara. Ela é de Campinas e esposa do condutor da igreja Estrela. Bom dia a todos. Estou muito feliz em estar aqui hoje, escolhida, né, para falar, conversar com vocês e agradeço a todos, né, pela presença. Espero que goste do que eu preparei. Eu sempre estive assim desse lado, né, sentada recebendo e quase não tive muita oportunidade de vir na frente e falar, né. Então eu peço desculpa se eu tenho muitas falhas, né? Então, como a Gina me apresentou, eu sou de Campinas, do Estrela Kyokai, e então o que eu preparei foi o seguinte: atualmente, hoje na terceira idade, o meu estilo de vida é assim, além de ser agraciada, né, com o caminho, tem Rikyo, eu tenho assim recebido, procurando nos livros, nas palestras, em todos os lugares, assim, o modo de vida para o bem-estar, né, saúde, longevidade, e para quando a gente sai para o Nyoigake, a gente precisa estar bem forte, né? Porque você vai encontrar gente com bastante depressão, com bastante problemas, né? E a gente com problemas e não sabendo orientar também não é bom, né? Então a gente tem que fortalecer essa parte. Então eu sempre procurei ouvir palestras, vídeos, em todos os assim, rádios, em vários lugares, né? E fui me evoluindo, né? Então, foi assim, hoje, atualmente, o que está assim, na nova era, né, que esse ano, esse tempo, a meta é agradecer, né? Então, todas os terapeutas, as religiões, eles falam muito em agradecer, mas agradecer mesmo, assim, não só obrigada, assim, mas do fundo do coração, agradecer, mesmo quem não tem religião, mesmo quem não tem shukyo, né? Então, quando a gente vai para a rua, aí encontra com alguém importante ou alguém simples, então sempre a gente pega alguma coisa assim para a gente, né? Além de passar para elas. E então essa parte de agradecer foi o que está batendo bastante lá fora hoje. E nós, apesar de fazermos o Otsutome de manhã, de noite, a gente também tem essa dificuldade de só agradecer a Deus por tudo, pela segurança, pela saúde, mas fica só nisso. Então, no dia a dia, ouvindo a palestra, né, do Tsui Sensei, ele fala assim, que a gente tem que agradecer assim, até o ladrão que vem roubar o relógio da gente, né? Agradecer porque ele está levando alguma coisa ruim sua, você está fazendo um pagamento. E aí eu falei, nossa, é mesmo, né? Porque hoje em dia o ladrão é a coisa mais fácil que tem lá fora, né? E aí escutei uma palestra também de uma senhora, de um professor, que ele foi lá no norte e aí ele, depois de levar as palavras de Deus num lugar bem pobre, aí acabou toda a palestra, uma pessoa falou assim, queria falar com o senhor, né? O senhor fala assim muito em Deus, mas eu sou religiosa, sou muito fervorosa, mas a minha vida não vai para frente. Eu moro assim nessas casas de madeira que fica na beira do rio e a minha vida é assim imprestável, a água tá suja e eu queria morar num lugar assim térreo, firme, né? Aí, mas eu resto tudo, mas não adianta, a minha vida é sarada, não sei, então o que o senhor tem para me falar? Aí o mestre falou assim para ela, né, que então, para ela parar de falar assim que a vida é azarada, né, fortalecer a mente e a partir de hoje começar a agradecer, mas agradecer assim,
a tudo, até a colher que ela cozinha, a panela, a água que ela fala que está suja, a casa dela que fica dentro do rio, né? Agradecer mesmo, a coberta, a roupa, tudo, mas tudo, o dia inteirinho só agradecer, né? Aí ela pegou e falou, né, tá bom, porque ela agradecia, mas não era tanto, né? E ele foi embora tudo, e aí esse mesmo mestre foi fazer num outro lugar, depois de alguns anos, e lá estava aquela senhora lá. E ela, então, ele não lembrava mais dela, mas ela lembrava dele. E falava assim, o senhor lembra de mim? Ele falou, não, né? Falou, aquela senhora que falou para o senhor da casa no Rio, não sei o quê. Sim. Ela falou, olha, e eu mentalizei bastante que o meu desejo de morar numa casa assim, terra firme, e eu comecei a agradecer a tudo, mas a tudo mesmo, a tudo, até minha sombra, tudo, água, tudo, sol, chuva, né? E a minha vida mudou, sabe? Eu consegui, Deus me atendeu, eu consegui uma casinha bem simplesinha, mas em terra firme. Eu estou muito feliz, muito obrigada pelas suas palavras, né? Então, tudo isso daí foi assim, aumentando para mim, porque eu também agradecia, mas era pouco, né? Não era assim, no tostone, assim, quando a gente faz sampai, poucas os minutinhos que a gente agradece a Deus, né? E pede proteção, bênçãos, né? Então, eu passo o dia assim, eu ando muito de ônibus, todo dia eu tomo ônibus. E às vezes o motorista é bruto, tem uns pessoal que, né, não dá lugar para os idosos, tudo, mas mesmo assim, quando eu desço do ônibus, não assim, né, mas eu mentalmente, eu desejo boa viagem, né, para todo mundo, boa sorte, todo dia, de manhã cedo, quando eu vou, quando eu volto, aumentei mais um agradecimento, né, fora a água, a comida, a saúde, a segurança, mas aos pouquinhos a gente vai despertando aqui, despertando ali, mesmo, né? De abrir os olhos, de falar, tudo a gente tem que agradecer, né? Então, hoje, a minha, assim, modo de vida, assim, bem forte é o agradecimento. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui para ouvir isso que eu estou falando, né? E eu gostaria de falar um caso, quando há uns 30 anos atrás, quando os meus filhos eram pequenininhos, e aí eu tive um nó na minha vida, que foi assim, um desequilíbrio, né? Eu passei mal e precisei ir para pronto-socorro, tudo, e aí o médico media a pressão, tudo, não tem nada, né? Mas que isso, né? Mas eu estava ruim, eu tinha tontura, ânsia de vômito, não estava grávida, nada, mas eu estava com um mal-estar muito grande. Aí o médico falou, pronto-socorro, falou, vai fazer exame, vai procurar médico para ver, né, o que é. Aí eu fiz todos os exames, e não dava nada, mas eu estava ruim. Aí o meu pai, naquela época era Kaichô, e ele fazia o sasco direto, todo dia, e ele falava Yorokobi, né? Yorokobi Nasai, mas a gente nasceu no Tenrykyô, corre para lá, para cá, para lá, e está sempre ativa, né? E eu achava, nossa, mas por que será, né? Porque a gente é tão dedicada, reza, e eu assim, desse jeito, né? Aí uma vez um médico falou, olha, já que você está assim, com essa aflição no peito, acha que você vai ter um infarto, que você vai morrer, né? Vai então no cardiologista e tira a sua dúvida, vai ver que você está com alguma dúvida, né? Porque eu vi tanta gente morrer assim, assim que eu fiquei mesmo perturbada, né? Aí então fui no cardiologista, fiz tudo o exame, aí ele falou, olha, seu coração tá que nem um touro, você tá forte, né? E eu falei, mas por quê? Que então eu tenho essas coisas assim, parece que eu vou morrer, né? Vou ter um infarto. Aí ele falou assim, é da cabeça, né? Então ele falou assim, vai procurar um psiquiatra. E então aí eu fui procurar um psicólogo, né? E aí falou assim que o distúrbio era neurovegetativo. Então esse distúrbio neurovegetativo, eu comecei então a procurar nos livros, em bastante lugares, assim, o que é isso, né? E fui me fortalecendo, e aí isso daí foi numa época dos 3 anos, 1000 dias que antecederam o Hyakunen-sen, 1986. Aí eu estava bem debilitada, mas eu tinha que fazer o devagar, ele já tinha marcado com o meu marido, que a gente ia fazer o BC, que recebeu o Sasuke e tudo. E fui, deixei meus filhos com a minha mãe, fui assim, com um monte de remédio assim para
sabe, de tarja preta mesmo, para dormir e tudo, e fui. Mas chegando lá, a gente, sabe, o de bar, né, fazer os cursos, a gente vai se evoluindo mais, e aí aos poucos, e quando eu voltei, já não tomava mais nenhum remédio, já estava boa, né? Aí, nossa, mas o simples fato de ir para o de bar, tudo, e acontecer tudo isso, né? E aí eu voltei, mas claro que não é de uma hora para outra, né? Sempre a gente tinha aquele aperto, aquele coisa assim. Então eu fui pesquisando, aí até que eu fui, assim, me evoluindo. O porquê? Por que disso? Esse distúrbio, né? Se a gente atende que a gente é fervorosa, a gente dedica, matsuri todo mês, aqui e ali, né? Então, eu queria saber mais, né? Por que isso? E depois, lá fora, estava cheio de gente igual eu, parecida comigo, um monte. Então, eu queria, de todo jeito, achar uma saída para depois, né? Eu ter como passar para as pessoas isso. Bom, então, hoje eu tenho para vocês 4 saídas. 4 saídas que eu fui pesquisando nos livros, pesquisando no YouTube, assim, eu não tenho tempo de ficar assim, na internet, mas há poucos minutinhos, né, à noite que eu tenho, eu fico escutando palestras de terapeutas, de médicos, e aí, sabe, hoje tem de tudo na internet, né? Então, o que eu consegui, assim, pegar aqui foi, assim, 4 saídas para fortalecer esse desequilíbrio que eu tive, que muita gente tem, né, que chama neurovegetativo, certo? A primeira saída é a física, então a gente tem que cuidar do nosso físico. A segunda saída é cuidar da nossa alimentação. A terceira saída seria cuidar do nosso mental. E a quarta saída é espiritual, que da minha parte estava bem fortalecida, mas as outras não estavam em desequilíbrio, né? Então, se a gente fortalecer todos, isso aqui são alguns só, porque existem outras saídas, né? Essas 4 são muito importantes se a gente conseguir equilibrar, né? E eu estava desequilibrada naquela época, então eu fiz um resuminho assim, a física, né? Então, para manter essa saúde equilibrada, a gente precisa mexer o corpo, fazer qualquer atividade. Então, você mexendo o corpo, fazendo qualquer atividade, o cérebro, ele produz um hormônio, sabe? Que ele manda pelos neurotransmissores pro sangue. E aí que tem no Mikagura tá, né? Falando que se você salvar os outros, você salvará a si. Mas o que quer dizer isso, né? Seria mesmo esse tal hormônio que o cérebro, que é Deus, né? Produz para nós, para a gente ficar feliz, né? Então, a atividade física, ela fabrica esse hormônio, até marquei o nome aqui, endorfina, né? Então, como seria? Seria assim, fazer caminhada, né? Praticar qualquer atividade física, fazer massagem, fazer hidroginástica, andar de bicicleta, yoga, né? Fazer aquela respiração assim, todo dia, meditação. Mas não é todo mundo que pode ir numa academia, né? Eu mesmo, por exemplo, não tenho condição de ir na academia, porque além de não ter tempo, eu não tenho condição financeira, né? Então, existem outros meios. Caminhar também não faço, porque no meu bairro é meio perigoso, ficar andando assim é perigoso, né? Então, para ir num local apropriado é meio longe, então a gente nem vai fazer. Mas eu procurei uma saída, tem Rádio Tyson, né? No YouTube tem bastante exercícios, danças, tem a Marina que ensinou aquela ginástica de tambor, que você fica, né, 20 vezes, ela fez no Fujinkai aqui, no curso, e ela ensinou, eu escrevi tudo, deixei assim na folhinha, aí eu pratico isso aí direto, né? Para não desequilibrar, porque eu já tive uma vez e não gostaria de desequilibrar, né? E então curtir a natureza, beber água, todas essas coisas, atividade física, tudo, os nossos músculos, os nossos ossos, nervos, eles tudo fica genki, oxigênio, né? Bom, então a segunda saída é cuidar da alimentação. A alimentação seria assim, procurar coisas saudáveis. Hoje em dia a gente tem muita
alimentação gostosa, mas que não é saudável, né? Então, também procurei bastante assim, nutricionistas e bastante pesquisa para equilibrar o que é bom, o que não é bom, e também a gente tem que ter a orientação do nutricionista, médico nutricionista, para complementar, porque a alimentação nossa hoje ela está muito deficiente, né? Então, evitar então muito doce, muito refrigerante, gorduras, né? Coisas que tem conservante, fugir dessas coisas e procurar se alimentar o mais natural possível, né? Uma dessas saída então seria a alimentação. A terceira saída é o mental. Mental é o nosso pensamento, né? Então a gente tem que equilibrar esse mental, fortalecer. Por quê? Porque quando a gente está dois tipos, o positivo e o negativo. O negativo é aquele que você se desequilibra, e aí o cérebro passa a não receber estímulos, né? Então a gente cai no sofrimento, cai na amargura, você tem medo de tudo, você tem pânico, você tem aquilo que eu tinha, um sufoco aqui, né? Então fica desanimado, insegura, né? Tem desculpa para tudo, não posso, isso, aquilo, né? E aí muita gente vai se afastando, vai assim, nossa, ela é tão negativa que não quer nem papo com ela. Então se alguém faz alguma coisa com a gente se esconde. Tudo isso são mental negativo, que não é bom pra gente, né? Então isso aí acontece desde criança, no trauma de infância, quando a gente é criticada, os pais são muito severos. Aí na minha infância eu tive mesmo muita complicação, né? Que agora acho que não é a hora de ficar falando assim do meu tempo de criança, porque o tempo é curto, né? E a Oyasama, então o que ela nos ensinou? Pelos hinos, né? A gente dança os hinos todos os dias. Hoje mesmo a gente vai fazer os hinos. E no hino 10, verso 10, então tem lá Yamai wa Kokoro kara, né? Então Yamai é doenças, né? Doenças que vêm do espírito. Aí a gente dança, mas no começo eu falava, nossa, mas como é isso, né? Ficava só nisso, só no espírito, mas como explicar para a pessoa que a doença vem do espírito? Então vem da sua mente negativa, né? Então, o que precisa fazer? A gente precisa se organizar, precisa procurar ajuda, que nem eu fui procurar o psicólogo, né? Existem terapeutas, existem mestres, existem várias pessoas que podem nos orientar. E cuidar do quê? Da parte positiva. O que seria a parte positiva? Parte positiva é o Tandô, né? O Tandô que a gente aprende no Tenrikyo, que é ser alegre, levar tudo para o lado melhor, ser bem-humorada, estar bem com a vida. É difícil, né? Quando a gente tem problemas, mas a gente tem que procurar o positivo. Não assim que nem hoje, que eu vim fazer a palestra e estou assim toda animada. Não, mas assim, no dia a dia, né? Acordar já sorrindo. Para você olha no espelho e se sinta bem, né? Passa um creminho, tudo, se sentir bem. Um dos terapeutas que ele falou aqui, uma coisa que assim, vocês todos acho que já sabem, né? Todo mundo fala aqui, que é uma parte assim que fabrica no nosso cérebro, que o hormônio da oxitocina. Ele é fabricado assim como quando você encontra, por exemplo, aqui que está cheio de gente, né? Quando a gente chega e vê, né? Como vai? E você abraça com sinceridade, aperta a mão, sabe? O cérebro nosso já está produzindo esse hormônio, sabe? Então quando a gente em casa tem um cachorrinho, tem um nenezinho, tem um idoso, qualquer pessoa, sabe? O marido mesmo, as crianças, tudo assim, acorda e já, sabe, leva assim normal, não. Se você passar a celebrar, como vai, e tudo, na sua casa, no seu vizinho, no seu trabalho, em todo lugar, você vai se enchendo desse hormônio bom, que é o hormônio da felicidade.
Sabe, é simples, mas a gente às vezes não pratica, né? Acorda já, hoje tem que fazer isso, aquilo, não sei o que, né? Então quando vem o Dendote, já vem, oh meu Deus, Dendote, eu vou encontrar com um monte de gente, Tio Sama vai fazer o Matsuri, vai rezar, vai desejar agradecimento para todos que vieram, largaram seus serviços, seus afazeres, para vir aqui, né? Então, tudo isso daí já fabrica o hormônio, sabe? Então é muito importante a gente praticar isso todo dia, fortalecer, para que não fique em desequilíbrio também, né? Bom, e a quarta saída, né, que é o espiritual. O espiritual é a nossa fé, nós somos Tenrikyo, nós somos agraciados, né, ter esse caminho deixado pela Oyasama, né? Então, a gente praticando e participando das atividades do Tenrikyo que tem, né, desde Shonenkai, Joshi Senenkai, Fujinkai, Yonomotokai, né, tem os bazares, tem tudo, né, e no Kyokai também tem várias atividades. Então a gente também está com o espírito renovado e sempre equilibrado nessa parte, mas fazer com, não fazer por fazer, né? Fazer com sinceridade, animado. E o ano inteiro a gente tem atividades, né? Tudo com satisfação e Odiba, tudo, né? Bom, então isso daí seria o quê? Cuidar da parte espiritual, né? Que seria estar sempre com Deus, aonde a gente estiver. E procurar ajudar o outro, né, com gratidão e alegria. Isso daí a gente aprende muito no Tenrikyo, a gente é muito regado nessa parte. E é isso que o Oyagami-sama Oyasama deseja de nós, salvar os outros, né? Então, vamos fazer assim, dar o nosso sorriso, né, para que essa parte espiritual, mental então aconteceu outro dia o seguinte, eu estava cruzando com uma colega e oi, né, mas assim, tudo bem, e ela parece que não me viu, ficou assim, a gente fica tão assim, né, nossa, como que o ser humano é assim orgulhoso, né, nem cumprimenta tal, né, só porque eu não sou ninguém, a gente já começa a entrar em assim, o que será, né, que não fiz nada para ela, né. Mas aí seria o quê? O Tsui Sensei, né, que é o meu também mestre, que eu estudei muito, pesquisei muito, ele fala numa das palestras que quando a gente cumprimenta uma pessoa, essa pessoa nem, sabe? Você, em vez de ficar triste, em vez de ficar deprimida, você fica mais feliz. Por quê? Porque Deus está vendo, e aí, se ela não respondeu, não correspondeu, você foi sorteada. Por quê? Porque o seu 50% de virtude que você ganha dele, e o 50% dela, o dela vem para você. Então você fica 100%. Então quando a pessoa nem te faz alguma coisa assim, você, ao invés de ficar triste, fica alegre, né? Quando você é correspondida, 50% para cada um. E quando você não é correspondido, você ganha tudo. Então, quer dizer, nossa, eu não tinha pensado nisso, realmente. Então, agora consigo, quando acontecem algumas dificuldades, assim, a gente leva para esse lado, que seria o Tanô mesmo, né? Como conseguir o Tanô quando a gente leva uma tropeção, quando a gente leva um empurrão, né? Ou alguma outra coisa. Então, aí também o que atrapalha muito são fofocas, né? Fugir de fofoca, críticas. E aí tem, no hino 4, né? No hino 4, verso 1. Itsumo tasuke ga seku kara ni hayaku yoki ni naritekoi. Então, assim, depois de fazer algumas pesquisas, quando a gente está fazendo os hinos, eu vou me associando. Nossa, o Oyasama já ensinou isso, mas eu não tinha pegado ainda, né? Através dessas coisas assim que eu procurei, que eu falei, nossa, realmente está aqui, né? É isso que o Oyasama diz, né? Itsumo tasuke ga seku kara ni hayaku yoki ni naritekoi. O que quer dizer yoki ni? Se alegre. Por quê? Porque o cérebro, ele fabrica esse hormônio da felicidade, que vai deixar o seu sangue alcalino
que vai deixar com que você não desequilibre, né? Então, esses são os quatro itens que assim, um resuminho de saídas para o bem-estar da saúde, que eu procuro assim, adotar na minha vida, né, na vida dos meus filhos. Por quê? Porque eu já passei por isso, né, e sei que muita gente lá fora também passa, né, e às vezes esquece até de sorrir, de agradecer, né, e quem tem um idoso em casa também tem que ser bem mais forte, bem mais, assim, para dar bastante carinho, bastante ânimo, né, para o pessoal. Quem não tem idoso, mas tem idoso lá fora também, né? Então a gente tem que procurar fortalecer muito, muito essa parte, o espiritual, né, motirô, e a parte mental, né, e a alimentação e a física, né? Bom, então essa é a saída que eu pesquisei, né, muito assim simples, né? Espero que alguém tenha pegado alguma coisinha assim, mas e tem também bastante, assim, vários pontos do Mikawarauta que a gente vai dançando e vai associando aqui, né? Semear, né? O Tane, assim, então aonde a gente vai semeando, que precisa para colheita. Se você não semear, não vai colher, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. E então, fortalecendo essa parte da gratidão, né? Que é essa nova era, os mais intelectos, assim, que você procura no YouTube, assim, eles falam muito que eles nem têm religiões, né? Mas eles são, assim, bem estudiosos nessa parte espiritual, e eles falam muito em agradecer. Então, como a gente agradece muito, vamos passar a agradecer bem mais, né? Agradecer, então eu agradeço a todos vocês pela atenção. Estou muito feliz em estar aqui, muito obrigada e felicidades a todos. Aí. Bom, nós que agradecemos, né, esta oportunidade por ter compartilhado tantas coisas, né, muito importantes no dia a dia nosso. Agora, então, teremos a segunda parte da palestra da manhã, que são os comentários. A sensei, ela é condutora, esposa de condutor, então ela talvez, né, tenha que se ausentar por conta dos preparativos agora para a cerimônia mensal. Muito obrigada. Então agora vamos convidar nossa amiga Nobuko Murata, que fará os comentários da palestra de hoje. Bom dia a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer, né? Lembrando que a senhora Sadaya Kasahara falou agora, né? Agradecer pela oportunidade, agradecer pela palestra muito legal, né? Que foi dada até agora, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. São 3 pontos que eu anotei aqui, né? Que eu achei muito bacana da parte da Sensei. O fato da gente não ficar acomodado e ir em busca, né? E em busca de maiores aprendizados. A vida, ela é assim, né? Na verdade, né? Eu também passei por alguns problemas de saúde e, obviamente, que a minha parte espiritual, ela se tornou mais fortalecida, só que outras partes, né? Ela não ensinou quatro saídas para nós, né? Saída da parte, né, física, a parte, alimentação, a parte mental e espiritual, né? E eu vi que a minha parte mental, ela estava um pouquinho compadecida, né, por conta do problema de saúde que eu tive, né? Então, assim, comecei a ir em busca, né, dessa parte, né, fazendo exatamente o quê? Procurando cursos, indo atrás de... Eu também gosto de fazer a mesma coisa que ela faz, né? Ir atrás de YouTube, Google, dar um Google, né? Eu faço muito isso também. E aprendi uma frase assim que ficou bem assim gravada dentro da minha... que ficou assim bem gravado para mim,
que inclusive quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, a Oyasama, ela, desde o começo, ela sempre veio ensinando pra gente, só que é a forma como a gente, no momento que a gente tá, a forma como a gente interpreta, né? E hoje, assim, eu consigo entender bastante isso, né? É uma frase, assim, que eu gostaria de compartilhar com todos, é que a nossa vida, quem determina são os nossos pensamentos, né? Problemas, preocupações, a gente vai ter, sempre vai ter. Vai depender da forma como a gente vai conduzir esses problemas e essas preocupações, né? Então, assim, coisas negativas, elas podem acontecer, sempre vão acontecer, só que vai depender da forma como você vai conduzir isso, né? Aí a Sensei, ela deu chaves importantes para nós, que é gratidão, ter gratidão, pegar momentos negativos e transformá-los em coisas positivas, né? Como é difícil você ser assaltado e agradecer um ladrão, né? Ela falou isso, eu falei, nossa, tem que ser muito evoluído para fazer isso, né? É difícil. Só que tem que agradecer pelo fato de você não ter sido machucado. Pegar essas coisas negativas e transformar elas em positivas, né? Isso que eu venho aprendendo muito, né? E também agradeço a oportunidade. Nossa, para mim essa palestra foi muito excelente, né? Então, assim, espero que todos também tenham gostado assim como eu gostei. Muito obrigada. Muito obrigada, Nobuko. Muito, em poucas palavras, né? Com muita emoção, muita convicção, ela consegue, né? Resumir e deixar ainda maior o que já foi bem, né? Foi muito grande aqui agora de manhã. Realmente, o tema central da palestra de hoje foi, né, a gratidão. E a gente, penso eu que todos vocês devem ter feito esse exercício, né? Esse exercício individual. Estamos, né? Sendo gratos. De que forma a gente tem manifestado essa gratidão? Porque geralmente, o que acontece? A gente costuma agradecer aquilo que vem a mais, né? Que na nossa percepção é a mais, que assim, ou você não esperava, ou alguma coisa que você desejava aconteceu, né? Isso, né? Naturalmente a gente nos leva a agradecer. A gente até não deixa de ir naquele mês na cerimônia mensal, né? Ou não deixa de faltar ao outro tome naquele dia, não, eu preciso ir lá para agradecer. Mas aí, no dia a dia, na verdade, nós recebemos tantas graças, né? E isso está tão presente porque toda hora a gente fala graças a Deus, né? É um termo tão prontinho aqui na nossa boca que a primeira coisa, graças a Deus, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Então, essas coisas, né, do dia a dia que não são pequenas, né, mas que passam despercebidas, isso sim também, né, como disse aqui essa Dai-san, como disse a Dopo, são motivos de gratidão, né, porque na verdade nós temos que agradecer aquilo que que Deus está nos prevenindo de não acontecer, porque na verdade todos nós estamos vivendo sob o risco toda hora, né? De um acidente, de alguma... estamos sendo protegidos disso, né? Só que isso pra gente passa a ser uma coisa, vem no pacote, né? Não, isso é o normal. O normal é isso, não é o normal, né? Isso é gratidão, isso é proteção, né? Então, é uma coisa assim que fez assim, pelo menos para mim, parar e refletir bastante. Aí ela fala também daquelas 4 coisas, né? Que é física, que é alimentação, que é mental e que é espiritual, né? A física é corpo, né? Corpo, nós aprendemos que é um empréstimo de Deus. Então, tem que ser uma coisa tão importante e tão valiosa para a gente, né? Porque é uma coisa que a gente emprestou. Emprestar é uma coisa assim, vamos para um lado bem prático, né? Todo dia, é muito comum a gente emprestar as coisas, desde criança,
né? Na escola, a gente empresta um material de um amigo, alguma coisa, mesmo em casa, às vezes a gente empresta alguma coisa da vizinha, de algum familiar, ou do filho, né? O filho empresta da mãe e assim por diante. Mas qual é esse sentido do emprestar, né? Na verdade, quando você toma emprestado alguma coisa, você está tomando emprestado alguma coisa que não lhe pertence, né? E qual é o valor que a gente tem que dar quando a gente tem essa atitude de ter nas nossas mãos alguma coisa que não nos pertence, né? É um cuidado maior, né? É uma atenção maior. Então, essa questão do físico, né? Faça atividade física diária. Hoje em dia, né, como se fala nisso? Porque nós, seres humanos, que temos como instrumento de trabalho o nosso corpo, nós não estamos dando a devida atenção, né, e o devido carinho, o devido cuidado ao nosso corpo, e alguém tem que nos lembrar disso. E isso virou até uma coisa tão maluca que foi para um lado do comércio, né? Hoje dá a impressão que para você ter uma saúde boa, você tem que pagar academia, você tem que ter um bom médico, você tem que ter um nutrólogo, uma nutricionista, uma dieta. Gente, né? Olha só como as coisas também vão para um outro olhar. Aí ela fala da questão da física, da alimentação, né? Alimentação é uma coisa assim também que hoje a gente está conseguindo resgatar, né, aos pouquinhos, a questão da alimentação natural, orgânica, mas que também de novo caiu, né, numa sociedade capitalista que a gente tem, nessa questão do orgânico é mais caro que uma coisa cheia de, né, de inseticida, de adubo, disso, aquilo. Quer dizer, comprar uma coisa natural se tornou mais cara. E às vezes até tem essa conotação de que só rico pode comer orgânico, natural, bom, né? Olha só outra coisa também muito. Então, que nos distanciou. Na verdade, antes nós tínhamos no nosso quintal um pedacinho de terra, ou às vezes o próprio produtor vinha nas casas e vendiam as verduras que ele mesmo produzia, né? Era uma outra cadeia, né? Hoje já. Tá. Aí ela fala da mental, né? A mental, na verdade, é reflexo do físico, né? A gente pensa e a gente sente aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente vive. Então, nós temos que... Mas tá, então vou me poupar, né, de situações em que eu posso ter só sentimentos bons. Mas é o que a Novo acabou de falar também, né? Essa decisão de ter o que pensar sobre aquilo é minha. Eu é que vou tomar essa decisão, se eu quero pensar, né, que aquela pessoa olhou feio para mim porque eu dei algum motivo, ou se ela olhou feio porque talvez ela tenha algum outro motivo que esteja fazendo com que ela olhe feio, ou se talvez aquilo ali foi na hora um reflexo ali e deixou a pessoa com uma cara, né, não muito feliz. E essa decisão é nossa, né? Então, nós que frequentamos igreja, né, que estamos aqui todos os meses, penso eu que vocês também frequentem as igrejas de vocês, as casas de divulgação de vocês. Quando a gente tem essa oportunidade e a gente tem possibilidades de conviver muito coletivamente, a tendência né, uma pessoa ela se mantém legal, ela vai, ela persiste, né, ou num primeiro desagrado ela se afasta, né, ela se fecha. Isso é a resposta mais fácil que a gente pode dar para as coisas. Não vou mais, não quero mais, não vou encontrar, não vou ouvir. Mas o que muda? Né? Eu tenho falado várias vezes sobre isso. Não muda nada. A gente continua com aquele pensamento que a tendência é negativo, e aquele pensamento negativo passa por um filtro que é o nosso corpo, né? E vai nos trazer um monte de incômodos para nós mesmos de novo. O que adiantou, né? Então esse pensamento, a questão do mental é nossa decisão. Então é isso mesmo, né? Eu acho que é com recursos que a gente tem.
mas eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia ou para fazer. Gente, tudo bem, isso é importante sim, não estou falando que não seja importante, né? Mas às vezes a gente tem um recurso de um selo. Eu vou vou fazer um parênteses aqui. Agora em janeiro eu tive a oportunidade de fazer pela primeira vez, vir servir, né, ao Dendosho, fazer o Shinden Toba, que são as pessoas que vêm, né, e ajudam aqui, ficam 5 dias aqui no Dendosho, e foi a minha primeira experiência. E eu tive a oportunidade de fazer com a condutora, esposa do condutor da Igreja Noroeste. A Igreja Noroeste é a igreja mais antiga, né, do Brasil. Foi a primeira que foi fundada até um pouquinho antes da Igreja Bauru, tá? Então vocês veem já, né, a história que ela carrega com ela. E uma coisa assim fantástica, né? Uma convivência assim e inexplicável, né? E ela fala muito disso. Ela fala assim que ela sempre tomou durante toda a vida dela, ela sempre toma o cuidado da forma como ela vai contar as coisas, né? Ela contou muitas experiências, assim, experiências de vida mesmo, né? Que a gente pensa assim, imagina, isso aí não existe. Existe. A pessoa passou por isso. Ela conta, né? Só que ela fala que para os fiéis da igreja dela e para a família, as filhas, a neta, ela conta com um outro olhar. Porque ela acha que muitas vezes as pessoas quando chegam, né, até a igreja dela, ou às vezes até a própria família dela, talvez não estejam preparadas para ouvir da forma, né, como ela assim, da forma nua e crua. Então, e aí pensando assim, no que você vê, né, uma pessoa que tem, né, quer dizer, ela tem muito mais essa sensibilidade, talvez, né, de muitos profissionais que vem gente veio por aí, que é o cuidado nas palavras, né, de como ela vai falar, para que ela pense, ela já consiga, assim, mais ou menos conduzir para que a pessoa pense de uma forma que dê ligação, e não o contrário, né? Então foi muito, muito importante. E o espiritual, né, que é isso aqui, né? É o que a gente vem fazer aqui, é o que a gente faz, né, mensalmente nas nossas igrejas e diariamente fazendo o Otsutomi, né? Diariamente, que é uma coisa também, tanto quanto comida, tanto quanto atividade física, tem que ser diária e tem que ser um compromisso, né? Esse momento espiritual nosso. Tanto é que na Tenrikyo muitas pessoas questionam, falam, nossa, é todo dia a missa, todo dia, de manhã e à tarde, todo dia, e ainda faz uma vez por mês, né? Então as pessoas acham assim, mas assim, comemos todo dia, né? Fazemos coisas todos os dias também, é um compromisso tanto quanto. Então é um momento, é uma dedicação que a gente tem, né, a Deus, né? É um momento que tem que ser exercitado e dessa forma, porque vocês devem ouvir muito as pessoas, não, é importante a gente ter Deus no coração, né? E as pessoas não frequentam igreja, elas não têm uma religião, elas não têm, né? Elas até são um pouco, né, contrárias a isso. Não, o importante é ter Deus, porque a pessoa vai na igreja, fala uma coisa, faz outra, e você? Né? Também, será que não faz uma coisa, fala outra? E é nesse olhar, é nessa relação, né, de ver o outro, de conviver com essas diferenças que a gente vai evoluindo, né? Vai evoluindo, porque somos os únicos seres que jamais vamos conseguir viver sem se relacionar com ninguém, né? A gente não consegue, tá? Então é isso mesmo. Começamos o ano de janeiro, né? Ontem até a gente estava conversando um pouco sobre isso e brincamos, falamos, que bom, acabou o nosso ano já fizemos o GACO, né? Quem era da associação estudantil, já fizeram, né, o curso estudantil, o Tsudoi, já acabamos, acaba já em janeiro, então já cumprimos a nossa missão de 2018. Mas pelo contrário, né? Na verdade a gente tem que ver, o contrário. Começa, dispara lá, e agora? O que a gente vai fazer com tudo isso nos outros 11 meses? Né?
Então fica aqui, né, em nome, eu vou fazer até uma particular meu, um pouco da Nobo também, da Associação Estudantil, da Associação, né, das Infanto-Juvenil. Tão importante quanto realizar essas atividades, né, em janeiro, esse curso estudantil que a cada ano vem ganhando uma força, de uma proporção que a gente, né, ainda não consegue dimensionar muito, mas é muito forte, né? Esse fenômeno é recente, que a gente conseguiu trazer os jovens para a igreja, né? Porque a preocupação, quando ele deu o start, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né, lá em Odibá, começando pela nossa sede, era essa preocupação da evasão dos jovens, né, do distanciamento deles da fé. E aos poucos a gente está conseguindo fazer isso. Só que agora cabe a nós, famílias, pais, mães, vós, tios, tias, né, irmãos de fé, de coração, dar continuidade a esse trabalho, né? Esses jovens, eles ficam aqui 5 dias e voltam com muita carga, né? Muita vontade, só que não sabem de que forma, né, fazer uso disso. Nós temos que ajudar, nós temos que ter atividades nas nossas igrejas, nós temos que fazer esse trabalho ainda em casa, de motivá-los a ir às igrejas, vir, né, fazer reverência aqui ao Dendojo, continuar esse trabalho de motivação, né? Com as crianças é a mesma coisa, né? Esse ano nós tivemos a participação de 355 crianças e mais ou menos na mesma proporção de encarregados. Então a gente tinha praticamente 1 por 1, né? Então a gente começa a ver aqui, ó, o jovem querendo vir, querendo fazer, tá aqui, né? E cadê até ontem eu falei para os meus colegas, falei, nós temos que estabelecer meta de números. Não gosto muito disso, mas é o momento, né? A gente ouve Seinenkai, Fujinkai, vamos trazer tantos participantes, né? Tantas regressantes, vamos levar. Então nós temos que falar, então pelo menos a gente tem que dobrar esse número de crianças o ano que vem, se cada criança trouxer mais uma, né? Meio ousado, mas assim, falei brincando, não ficou oficial, porque eu não pude nem pôr na ata, né? Que não me permitia, ficaram de pensar. Mas o Tsudoi, na verdade, é o resultado do trabalho que as igrejas fazem, todo mundo faz, né? Não é o contrário. Na verdade, as crianças têm que vir de lá e chegar até aqui, né? E então eu faço esse apelo para vocês, incentivem as crianças, incentivem atividades nas igrejas que a gente precisa, né? Teve a febre amarela esse ano, a gente teve muitas desistências também, né? Mas eu sempre fico preocupada, tá? Teve, né? Fizemos, e agora? O dia seguinte, né? Porque muita gente pensa que é só papel. Ah, não, ano que vem tem mais. Gente, nós vamos esperar 11 meses. Ano que vem você volta. A pessoa, às vezes, você conhece uma pessoa hoje. Nossa, o Gaco foi mês passado. Você pode voltar daqui 11 meses, aí você vai, participa lá. Não, tem que começar agora, né? A gente tem que ter alguma coisa agora para oferecer. E outra questão também, que fica aqui, né? Sempre... terceira idade, né? A boa idade. Antes, a gente tinha aqui, talvez muitos de vocês, quando a gente era criança, a gente vinha assim, ouvia palestra, pouco a gente ouvia depoimentos assim, de cuidadores. Quando eu falo cuidador, é a pessoa da casa que cuida de algum idoso. Sabe por quê? Porque eles morriam cedo, né? Muitos dos idosos, algum tempo atrás, morriam com 60, 70 anos, morriam, né? Hoje, eles estão chegando facinho nos 80, facinho. 90, então, né? A gente vê, e super bem, né? Alguns já, né? É outra também, né? Outro público que eu fico assim também muito já, né, querendo, puxa, o que a gente pode oferecer, o que a gente pode fazer, né? E quando ela fala aqui, no comecinho da palestra dela, que
tudo isso, o que levou ela a fazer, pesquisar, é o trabalho que ela tem, a missão dela como condutora, esposa de condutor de igreja, né? E como Yoboko, de sair buscando salvar as pessoas, a gente precisa assim, ela estudou tal, mas vamos pensar que às vezes, né, a gente não precisa disso, porque muita gente coloca isso como empecilho. Mas eu não tenho internet, não sei mexer no computador, né? Eu não sei, eu não entendo direito, é difícil. Às vezes está escrito, eu não consigo entender. Né? Não precisa ser isso, né? Saia para salvar, saia para ouvir as pessoas, né? Principalmente os idosos. Às vezes você nem consegue falar com eles, porque às vezes eles têm problema de audição, às vezes até já estão mentalmente um pouco confusos, né? Mas eles precisam de alguém para ouvir. Só de ouvir eles vão, né, ser assim, ficarem muito felizes. Então, num primeiro momento, se você ainda tem, né, alguma dúvida, alguma insegurança em relação a isso, não tenha. Saia para ouvir. Olha, eu estou aqui, eu vim, né, oferecer, né, o que explica, né, qual é a função sua lá, e ouça, né, esteja lá para ouvir. Esse é o primeiro passo, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Esperamos contar com todos vocês e mais outras pessoas. Convidem, divulguem a palestra da manhã. É sempre todos os domingos às 7h30 nesse mesmo lugar. Uma boa cerimônia mensal, um bom retorno à casa de vocês, um feliz mês. Então vamos encerrar e depois encerrar mais uma vez dando aquele abraço amigo.